Olá, meus amigos, você vai assistir mais um corte do podcast Papo Informativo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. E compartilhe para os amigos assistir este vídeo. 80, se não me engano, né? De repente, os jornais da cidade começam a noticiar um manifesto assinado por uma instituição, uma entidade que se auto-intitula Mão Branca, anunciando o nome de mais de 100 pessoas que estariam condenadas à morte. E começaram os assassinatos. Pequenos ladrões, você não tem essa estrutura hoje de tanta violência nos assaltos. O primeiro foi Beto Fuscão. Pronto, aí começou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí foi criando aquele crime na cidade. E a lista, quando saiu, contemplava não só esses bandidos tradicionais de Campina Grande, que todo mundo já sabia quem era, mas incluía também outras pessoas. Rábulas, pessoas né? E aquele clima de ameaça. Mas ainda era um regime de ditadura. Ainda era um regime de ditadura. Né? Você ainda tinha, de vez em quando, uma censura na imprensa. Né? Se você conversar com os meninos que eram jornalistas daquela época, alguns inclusive já morreram, né? Como William Monteiro e Carlinhos, mas chegava o agente da Polícia Federal, entrava na redação do Diário da Borborema, entrava na redação... Para ver como era a pauta? Para trazer na pauta de assuntos proibidos de divulgar. Esses assuntos estão proibidos. Não palavras também, né? Palavras, mas principalmente os assuntos. Tais temas é proibido. As emissoras de rádio também eram controladas. Então você tinha... Bom, em suma, mas aí começa a acontecer esses assassinatos em Campina Grande. E isso vai criando um clima na cidade. Foi qual ano? 80, foi? É 1980. Foi 80. 1980. Salvo algum engano de memória, porque são muitas datas que às vezes... Mas aí começaram a série de assassinatos. E aí, de repente, a coisa crescendo, né? E aquele clima havia quem tentasse justificar, não, mas bandido merece ser morto. Todo cidadão tem o direito de ser processado legalmente. Né? Se você sabe que aquele cidadão é bandido, vai lá, prende, leva para o juiz, apresenta e bota ele na cadeia. Agora, você pegava, os caras levavam ali para trás do seminário, do Alto Branco, que naquela época era um descampado, não havia nenhum prédio ao redor do seminário. Né? Tem um colega meu que estava no seminário e assistiu os tiros quando mataram 3, escutou os gritos, foi uma coisa pavorosa, eles gritando, os caras matavam, anunciavam que iam matar. O jornalista que mais denunciou, Ronaldo Leite, eles chegaram a levar Ronaldo lá para o Amigão e não mataram porque uma outra pessoa ligou para o superintendente de polícia e avisou, olha, pegaram o Ronaldo, não deixe que vão matar. Você pode... O Ronaldo foi que escreveu o livro sobre... Foi que escreveu o livro sobre Mão Branca. Foi. Inclusive, vamos trazê-lo aqui depois para ele falar sobre isso. Esse episódio ele me contou assim, em gravação, isso aí. Então, foi criando aquele clima na cidade, a ameaça aos jornalistas. Né? E começou a surgir uma contrapartida, né? Isso é um absurdo. Você matar as pessoas, quem tem o direito de matar? Quem deu o direito de matar? Não existe pena de morte no Brasil. E para você, mesmo num país que tenha, você tem que seguir todos os rigores da lei. Tem toda a tramitação. Você não pode pegar uma pessoa e prendê-la sem uma decisão judicial. Isso é ilegal, isso é ditadura, isso é tirania. E aí começaram as mortes, né? E foi chocando em Campina Grande, a opinião pública de Campina Grande foi cada vez mais chocada. E o bispo de Campina Grande, Dom Manuel Pereira, o bispo diocesano, né, fez um pronunciamento contra. E aí ele passou a ser ameaçado. Até o bispo? O bispo foi ameaçado. Foram lá, ele morava, tem a catedral, a igreja catedral, a parte de trás era a casa paroquial. Ainda é, né? Pronto. Ainda é. Ele morava ali. Né? E forçaram a porta, botaram... Numa das execuções, pegaram o jornal, melaram com o sangue dos executados e puseram por baixo da porta. Da casa lá da casa paroquial dele, e batendo na porta. E quem se destaca como a grande mulher corajosa de Campina Grande é a advogada Tereza Braga. Ela é advogada de Campina Grande, advogada de sindicalistas, fez movimento estudantil, casada com o professor William Capim. É viva ainda? Não, infelizmente não. Um câncer levou. E
Ela era casada com o professor William Capim, que foi delegado ao Congresso da UNE, foi preso no Congresso da UNE de 68 em Biúna, o marido dela. E ela participou do movimento estudantil e era muito visada em Campinas, mas era uma mulher muito aguerrida, muito corajosa. E ela assumiu essa luta, né? E conduziu o processo, né? Abriu um processo e fez a queixa junto ao representante do Ministério Público, que era o promotor de justiça Agnello Amorim, Campina Grande. E aí começou um processo de tramitação, né? Quem era o governador nessa época? O governador era Tarcísio Buriti. Buriti. Era Tarcísio Buriti. Bom, então houve uma reunião no salão paroquial com representantes de várias instituições de Campina Grande, várias instituições, todo mundo preocupado com essa questão. E Dom Manuel resolveu criar a Comissão Justiça e Paz da Diocese de Campina Grande, seguindo o exemplo da luta de Hélio Bicudo contra o Esquadrão da Morte de São Paulo. Hélio Bicudo, que é um dos fundadores do PT. E e hoje é um dos críticos do Lula. PT, exatamente. Mas ele foi conhecido no início, na época nem existia PT, né? Ele foi conhecido como o primeiro dos nomes mais famosos, o jurista dos direitos humanos. E ele foi o coordenador da comissão da Arquidiocese de São Paulo, né, da Comissão Pontifícia de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, que liderou a luta contra o Esquadrão da Morte de São Paulo. Que já tinha lá também. Que era extremamente... São Paulo é maior do que Campinas. Então, por aí você teria o tamanho da dimensão. Quer dizer que era... esse grupo Mão Branca, para o pessoal que não conhece a história, a gente tem que deixar bem claro. Era um grupo que estava em várias cidades do país. Tinha em São Paulo um grupo de extermínio. Tinha no Rio de Janeiro. E aí... apareceu em Campinas. Em Campinas, pelo que contam. Aí o senhor vai me corrigir se eu estiver errado, se eu estiver certo. Ao que me contam, eu já li também sobre isso, é que foi uma brincadeira que começou por um dos agentes ali, que deveria morrer tantos bandidos. E 3 figuras levaram a sério e começaram as execuções. Na realidade, o que é que nós temos? Veja bem, nós ainda estamos num período em que a ditadura militar arrefeceu, mas o AI-5 ainda está em vigor. Ele estava em vigor ainda. Estava em vigor, em 1980. E a ditadura ainda estava... não era mais a ditadura... Estava perdendo a força já, estava na fase final. Na fase final, a resistência democrática tinha se transformado no avanço pela democracia. Teve as diretas já, naquele contexto de 80 em diante. Mas já tinha tido anistia. O pessoal que foi exilado já tinha voltado para o Brasil. Né? Que depois, em 82, Leonardo Brizola seria governador do Rio, Miguel Arraes, que estava no exílio desde 64, ambos no exílio desde 64, seria eleito governador de Pernambuco. Ronaldo voltou, foi prefeito de Campinas. Voltou para ser candidato a prefeito de Campinas em 82. Né? Então, o pessoal que foi caçado, que foi exilado, estava voltando, graças à anistia. Então, o clima já era outro. Não era mais aquele clima de intimidação total. Né? Você podia sofrer uma repressãozinha aqui, outra acolá. Né? Mas não era como era antes. Mas não era como antes. A Polícia Federal entrava na universidade para pegar o jornal Movimento, levava o pessoal do diretório lá para a delegacia. Mas não era a coisa que era antes. Era diferente. Por quê? Porque o movimento democrático estava muito forte no Brasil inteiro. A opinião pública estava saturada da ditadura, estava saturada das denúncias da ditadura e queria liberdade, queria paz, queria sossego. Né? Então, esse clima do avanço democrático estava ocorrendo, mas ainda tinha os bolsões da ditadura. E esse clima contagiou o aparelho de segurança brasileiro todinho. Porque eles eram policiais. Eram policiais. Então, ocorria no São Paulo, ocorria no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, eles usaram essa figura. Né? Quando mandava as notícias para o jornal dos assassinatos, ou de que ia assassinar fulano ou beltrano dos bandidos, mandava uma mão branca. Uma luva, não era? Era uma luva. Mergulhava numa tinta branca e botava no corpo. Mandava para lá. Né? Aí os outros daqui de Campinas, quando organizaram esse mesmo esquema, dentro desse clima geral da impunidade, havia um clima de impunidade. Você torturava, sequestrava, matava, desaparecia com o corpo e não tinha punição. Como ainda hoje não tem, por conta da lei da anistia que anistiou os torturadores e os assassinos. Bom,
Então, criaram, e para poder ter marketing na imprensa, né, jogaram esse nome, Mão Branca. Aí criou o nome Mão Branca. Ora, era um grupo de policiais, de agentes policiais. Da Civil. Da Polícia Civil, aqui, que agiu aqui em Campina Grande. Depois, quando a gente vai começando, um deles, inclusive, foi meu aluno. Na época das denúncias, Marcos, o agente Marcos, ele era meu aluno na universidade. Eu era da Comissão Justiça e Paz, era publicamente trabalhando contra o Esquadrão da Morte Mão Branca, e o cara, um dos integrantes, era aluno meu. Eu assistia a aula com... Eu pensava, muito tem cuidado. Que... E o perigo, tu tava... Pois é, mas tinha que fazer e fazia, né? Então, o Dom Manuel criou uma comissão com 4 membros. A advogada Tereza Braga, que Campina deve muito, não apenas nessa luta contra o Mão Branca, mas na luta em defesa dos direitos dos trabalhadores, dos sindicalistas. Ela foi primeira suplente de vereadora em 82, chegou a assumir por alguns meses. A casa dela, os caras cercaram a casa dela. Ela morava, naquela época, aquela parte ali do Catolé, onde não tem o Bel Recanto, o Motel Bel Recanto? Tem. Aquela área, você tinha um Motel Bel Recanto. Era muito mato ali. Só tinha mato, Amigão sítio. Também, lá Amigão. Pronto, era um sítio. Ela morava num sítio com o marido dela, o professor William Capim, e as crianças pequenas. Os caras cercaram a casa e tiro de 12, tiro de 38. Aí ele ligando lá, Pra assustar ela ou pra matar? Não, pra atirar mesmo. Né? Se jogaram no chão, porque quebraram, não tinha, naquela época não tinha celular, você tinha telefone, daqui que você ligasse telefonista, para que as pessoas chegassem lá, né? Aí correu todo mundo para lá de noite. Quando chegou lá, estava lá a casa toda cheia de bala. Cravada de tiro. De tiro por todo canto. Mas ela não arrefecia, não abria, não. Era de uma coragem pessoal impressionante. Além de ser uma advogada muito boa, uma grande criminalista, se você consultar aí os advogados mais antigos, os criminalistas poderão confirmar isso no meu depoimento, era uma mulher de uma grande coragem pessoal. Então, a Comissão de Justiça e Paz era a advogada Tereza Braga, o padre Cristiano, que faleceu recentemente, o padre redentorista, né, holandês, que era da Comissão de Justiça e Paz, gente finíssima, faleceu agora com 90 e tantos anos, faleceu aqui no Brasil, era holandês, mas vivia aqui no convento dos redentoristas, lá em Bodocongó. E o padre Charles Bellier, que era um padre francês da Ordem dos Padres Operários. Trabalhou, inclusive, na Vale aqui e tudo. E depois foi professor da universidade. E o 4º membro da comissão era eu, como professor, sociólogo, né? E representante do setor jovem, da juventude. Então, essa comissão se reunia tudo, ia para João Pessoa, voltava. Se reuniram com Buriti? Foi comissões lá para o senhor teve com Não, Buriti? eu não tive pessoalmente, mas foi entregue lá no Palácio, etc., as reivindicações. As denúncias das ameaças ao bispo Dom Manuel Pereira também ficaram muito fortes na cidade, né? Provocaram uma revolta geral na cidade, o atentado contra a Tereza Braga, né? E todo esse clima de impunidade, que era um negócio absurdo, você matar as pessoas assim, uma atrás da outra, né? E virou, eles anunciavam, amanhã a gente vai matar fulano, matando, você quer pegar, o senhor acha jogar em cima da caminhonete, levava para o terminal e matava. O senhor acha que o jornal Diário dos Associados também se aproveitou desse momento para poder vender mais? Mas era natural. Você sabe que crimes violentos vende bastante. Vende bastante, infelizmente. Vende. Eu trabalho na imprensa, apesar de ter formação acadêmica no direito, atuo nessa área. A gente sabe que, infelizmente, as pessoas gostam de consumir esse tipo de conteúdo. Aí, pronto, e na época você não tinha internet. Né? Era só o jornal. Difícil, jornal e rádio. É difícil hoje em dia, o pessoal mais jovem... entender como era. Porque você não tem celular e não tem internet. Então, o jornal impresso. O jornal, quando saía, já tinha... O rádio. E o rádio. Os programas de rádio, pronto. Então, a imprensa repercutia. Isso aí toda a cidade acompanhava. E aí a gente resolveu fazer uma grande manifestação no Teatro Municipal de Campina Grande. Vamos fazer um evento sobre a violência e sobre a necessidade de acabar com isso. Então, reuniu uma multidão em grande. O Teatro Municipal ficou lotado. A opinião pública de Campina Grande em peso, representação de todas as agências da sociedade civil. Uma manifestação de repúdio de Campina Grande contra a violência que todo mundo já sabia que era praticada pelos agentes da Polícia Civil.
os agentes encarregados da segurança pública estavam provocando a insegurança pública em Campina Grande. E depois esse evento teve uma repercussão muito grande, muito grande. E eu me lembro que logo em seguida a gente teve uma reunião. E o clima ficou pesado, né? Porque as ameaças aumentaram. E a gente fazia as reuniões lá no Redentorista. Longe, muito longe. Na época era muito longe, mas era bem protegido, bem abrigado. E a gente estava numa reunião, eu não me lembro se pela manhã ou à tarde, quando chegou a notícia que o governador Tarcísio Buriti tinha demitido toda a cúpula da Polícia de Campina Grande. E os agentes. Aí foi quando o Mão Branca foi detonado. Foi afastado do superintendente de polícia, Hermílio Leite. Foram presos depois o chefe dos investigadores, né, Cícero Tomé, e os demais. Zé Basílio, Cícero de Tomé, Cacau, né? Cacau foi meu aluno, era. Foram 3, na verdade, não? Não, tinha, acho que eram 5, mas que foi para júri, que foi julgado, e um deles nunca foi. Esse que foi meu aluno nunca foi preso. O Cacau foi inocentado. Teve um deles que foi embora. O Cacau foi inocentado, eu tinha visto. Eu acho que foi o que tinha cargo de delegado, não? Não tinha um que era delegado? Não, tem o chefe dos investigadores que era Cícero Tomé. Pronto, eu acho que foi esse um aí. deles foi meu aluno e esse foi embora. Fugiu, nunca foi preso e tudo. Ficou impune. Depois foi inusitado. E os processos, mas, enfim, acabou. Houve a intervenção, a pressão da sociedade civil, a pressão da opinião pública sobre o governador Tarcísio Buriti resultou no desmantelamento do Esquadrão da Morte Mão Branca.